Muito bem, pessoal. A primeira propriedade dos logaritmos que nós vamos trabalhar é a propriedade do produto. Então, o logaritmo na base B de C vezes D é igual ao logaritmo na base B de C mais o logaritmo na base B de D. Bom, o que significa isso? Significa que o logaritmo na base B de um produto é igual a logaritmo na base B do primeiro termo mais o logaritmo na base B do segundo termo. A gente podia pensar, né, em potências de mesma base, né? A elevado a n vezes A elevado a m é igual a n mais m. Tem a ver uma propriedade com a outra, dá para a gente trabalhar. Mas vamos fazer um exemplo aqui, né? Log na base 3 de 3x. Isso é log na base 3 de 3 mais log na base 3 de x. Log na base 3 de 3 é 1, né? Porque 3 elevado a 1 é igual a 3 elevado a 1. Então, log na base 3 de 3 é 1. Então, isso aqui vai valer 1 mais log na base 3 de x, certo? Então, essa propriedade é bem simples, né? E fácil da gente memorizar, né? Então, o log do produto é a soma dos logs, né? A segunda propriedade que a gente vai ver é o log do quociente, né? Então, se a gente viu o log do produto é a soma dos logs, né? Obviamente que o log do quociente, como na potência, né? Vai ser a diferença dos logs. Então, log na base B de C sobre D vai ser igual a log na base B de C menos log na base B de D, certo? Então, log na base B de C sobre D é igual a log na base B de C menos log na base B de D, tá certo? Bom, também é fácil da gente calcular, né? Vou pegar, por exemplo, log na base 2 de, sei lá, 4 sobre 3. Isso vai ser log na base 2 de 4 menos log na base 2 de 3, tá certo? O log na base 2 de 4 é 2, porque 2 ao quadrado é 4, né? Então, isso aqui é 2 menos log na base 2 de 3, tá certo? Log na base 2 de 3 é só entrar numa tabela logarítmica, né? Ou na calculadora e ver quanto vale o log na base 2 de 3, tá certo? Então, essa propriedade também é uma propriedade bastante simples, né? Que também tem a ver com a propriedade da potência, né? Mais ou menos aquilo que eu falei. Através da propriedade da potência dá para provar. Não é o nosso caso, porque nós não vamos estar fazendo isso, não vamos estar provando isso. Mas é possível fazer, não é difícil. Tudo bem? Bom, depois disso, nós vamos trabalhar com a potência no logaritmando. Essa é interessante, né? Por exemplo, log na base B de x elevado a p, né? Então, nesse caso aqui, como é que a gente trabalha? Como é que a gente trabalha isso aqui? Esse p aqui, ele cai. Então, isso aqui vai ficar p vezes log na base B de x, certo? Então, vou dar um exemplo, né? Log na base 10 de 10 a terceira é 3. Por quê? Porque isso aqui vai ser a mesma coisa que... Eu vou desenvolver antes para vocês entenderem, né? Log na base, eu falei que cai 3, log na base 10 de 10. Log na mesma base, o logaritmando e o log na mesma base, isso aqui vale 1, porque 10 a 1 é igual a 10.
Então, isso aqui fica 3 vezes 1, que é 3. Realmente, né? Log na base 10 de 10 à terceira, 10 elevado à terceira é 10 à terceira. Então, tá certo, é isso mesmo, tá certo? Então, essa também é uma propriedade interessante, né? Da mesma forma que na potência, essas propriedades do logaritmo, elas devem ser memorizadas. Se a gente não souber essas propriedades de memória, essas propriedades do logaritmo, fica difícil a gente resolver qualquer tipo de exercício com logaritmo, né? Então é interessante que a gente memorize essas propriedades, né? Outra coisa é o log da raiz. Log na base B de raiz, vamos colocar uma raiz enésima de x, né? Então, isso aí vai valer. Então, se eu olhar para isso, olha, pensar, né? Como é que fica isso aqui? Isso aqui vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Log na base B de raiz enésima de 1 sobre x, isso é log na base B de x elevado a... Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima, né? Não tem nada, é 1. Então, é 1 sobre n. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre n vezes log na base B de x, certo? Log na base B de x vezes 1, isso aqui vai dar log na base B de x dividido por n. Então, quer dizer que log na base B de x elevado a 1 sobre n é igual a log na base B de x dividido por n, certo? Nós também provamos porque nós sabemos agora fazer essa conta sem problema nenhum, tá certo? Então, e eu vou deixar uma outra propriedade, só que essa daí eu não vou, por enquanto eu não vou provar, né? Mas é de fácil, a prova não é tão difícil também. Que é a seguinte, né? Eu tenho x elevado a 1 sobre log na base B de x. Na base B de x. Isso aqui, então, x elevado a 1 sobre log na base B de x, né? Isso aqui vale b. Vale b, né? Para provar isso também não é difícil. Eu posso tomar log na base b de x aqui e log na base b de b aqui, tá certo? Aí isso aqui cai e aí nós chegamos nesse mesmo resultado. Mas não vou provar, por enquanto não há necessidade, tá certo? Então, por enquanto é isso aí, tá bom? Obrigado e até logo.